Em novembro de 2024, eu publiquei um vídeo aqui no canal, que inclusive é um dos vídeos mais assistidos daqui, que é o plano completo para você garantir um fluxo constante de clientes o ano todo de 2025. E ao longo desse ano a gente testou várias coisas, testou várias estratégias, novos pilares foram atualizados e muita coisa nova surgiu. Então eu vou te trazer esse vídeo com um plano completo, atualizado, para que você possa ali garantir um fluxo constante de clientes o ano todo de 2026. Nesse vídeo eu vou trazer para você o plano de 90 dias que meus arquitetos mentorados da operação Destrave Seu Escritório, que meus clientes de agência, até eu mesmo, utilizamos para poder ali garantir esse fluxo constante de clientes e vendas. Antes mesmo de passar esse plano, você tem que entender o seguinte, você tem que entender que esse plano ele vai passar por duas fases, duas etapas principais, que é a etapa da constância e a etapa da escala. Ah, Rafa, o que essas etapas significam? Por que esse plano é de 90 dias e não o ano todo? Principalmente por dois motivos. Primeiro, 90 dias é o tempo ideal para você entrar nessas etapas. E essas duas etapas, elas são importantes por quê? Porque elas vão ditar momentos específicos do teu escritório, elas vão ditar momentos e questões específicas para você começar ali trabalhar com o seu escritório de arquitetura. Rafa, como assim? Vamos lá. A fase da constância, ela é a fase em que o quê? Em que você vai começar a se tornar constante, você vai começar a se tornar previsível. Ou seja, é o período em que você vai estar ali focando principalmente na captação de clientes e vendas. Vai ser o período em que você vai pegar ali, por exemplo, um faturamento atual que você está e começar a crescer ele para chegar em uma fase previsível. Então, esse mês você está faturando 10, próximo mês você está faturando 10, próximo mês você está faturando 10 de novo, você alcançou a previsibilidade, a constância. A fase da escala é diferente. A fase da escala é onde você vai pegar esse faturamento de R$ 10.000, R$ 10.000 constante e vai escalar ali para os 20, 30, 40, 50, R$ 100.000 mensais e é onde também vai começar a aparecer outras necessidades e outros problemas que já saem do aspecto da captação de clientes e vendas. Então é extremamente importante a gente entender essas 2 fases, porque o plano ela vai passar exatamente por elas e cada uma, se você não tiver noção, você pode ali acabar perdendo muito dinheiro em cada uma dessas fases, tanto na de escala quanto na da constância. Vamos lá, as 2 primeiras semanas do nosso plano, elas vão ser voltadas para um aspecto principal, criar nosso posicionamento de mercado e ofertas que vendem com facilidade e lucro. Para quem já acompanha minhas aulas ao vivo, que acontecem 2 vezes por mês, no sábado no Meet, inclusive se você quiser participar, link aqui na descrição, ou para quem já viu outros vídeos aqui no canal, sabe que eu bato muito forte nessa parte de posicionamento de mercado e oferta. Por quê? Porque essa é a base aqui para você fazer com que sua comunicação ela se torne relevante, para que seus clientes parem para te escutar. Se seus clientes param para te escutar, você consegue mostrar ali para eles ofertas, argumentos de venda que façam eles prosseguirem para o processo de vendas, que façam eles chegarem a tomarem os próximos passos. Então faz sentido que a nossa primeira prioridade, que nossas primeiras semanas sejam para a criação desses fatores principais, principalmente posicionamento de mercado. Onde o posicionamento de mercado, ele é muito simples de se criar. Você vai pegar ali uma categoria de mercado, ou seja, um cliente em específico, e vai começar a comunicar para esse cliente as principais dores, desejos, eventos e frustrações daquele cliente em específico. Ó, Rafa, por quê? Porque assim você vai conseguir fazer com que seus argumentos tenham peso, seus anúncios fiquem mais chamativos, suas ofertas fiquem mais tentadoras e que a sua comunicação se torne mais relevante. Você vai atrair as pessoas de maneira muito mais fácil e fazer com que as suas ofertas também tenham mais peso para elas. Onde uma boa oferta não tem mistério de como é que você se cria. Uma boa oferta ela bate em 4 pilares principais. Uma promessa única, uma promessa forte, onde essa promessa normalmente vai bater no quê? Nas principais dores, desejos e eventos mais urgentes relacionados ao seu cliente. Segundo ponto, você vai oferecer ali também uma metodologia única, um passo a passo para o seu cliente chegar ao objetivo que ele quer. Uma garantia que não é obrigatória, é opcional, mas ela ajuda muito a diminuir a barreira de risco, onde a barreira de risco ela é muito boa, principalmente quando você pega clientes que já têm experiências passadas não muito satisfatórias com outros serviços, outras metodologias. E o principal de uma oferta, a quebra de objeção. A quebra de objeção ela é extremamente importante em qualquer passo de venda, em qualquer estrutura de vendas. Sendo que existem dois tipos de objeções. As objeções argumentáveis, que são aquelas que você consegue trazer argumentos de vendas, e as não argumentáveis, que são coisas que você não consegue
argumentar contra e você mata onde? Na oferta. Então, os primeiros passos do nosso plano vão ser exatamente esses. Você criar um posicionamento de mercado, você criar um posicionamento único e criar ofertas lucrativas e produtos lucrativos que você consiga vender com facilidade, que essa é a base da minha metodologia, a base do meu modelo de negócios, que é você criar formas de captar clientes constantemente e vender com facilidade. Que inclusive aí entra as próximas etapas do nosso plano, que é a semana 3 e 4 do nosso primeiro mês, que é a criação das estratégias de captação de clientes. Agora que a gente tem um posicionamento de mercado efetivo, agora que a gente tem ofertas que vendem com facilidade e lucro, ou pelo menos estão estruturadas para isso, a gente precisa agora criar as formas, os funis de captação para trazer os clientes até nós, tanto no longo prazo quanto no curto prazo. E isso é extremamente importante, porque existem aqui na estratégia, aqui no meu modelo de negócio, também com meus mentorados, com meus arquitetos, você pode utilizar quantas estratégias você quiser. O que você tem que entender principalmente? Que é o seguinte, primeiro, a verba que você tem disponível para investir em tráfego, em anúncios, vai ditar o número de estratégias que você pode utilizar. E segundo, é interessante que você utilize tanto estratégias de curto prazo quanto estratégias de longo prazo. E nesse caso eu trago aqui para você 3 estratégias que eu já trouxe em outros vídeos aqui do canal mais detalhados, inclusive vou deixar uma aqui que são exatamente um vídeo falando sobre essas 3 estratégias, tanto na descrição quanto no card, que é o seguinte: a estratégia do funil de orçamento, que é um funil puramente de curto prazo, que tem o objetivo de gerar resultado rápido, de gerar vendas rápidas para que você possa ali colocar dinheiro no seu bolso e começar principalmente o quê? A reinvestir na sua operação, a quebrar ali principalmente o valor investido e você recuperar esse valor investido para ir crescendo a sua cartela, a sua base de clientes. O segundo funil, que é o funil de crescimento de audiência, que esse funil também é extremamente importante, é um funil puramente de longo prazo. Tudo que envolve crescimento de audiência, seja no YouTube, seja no Instagram, seja lista de e-mail, são funis de longo prazo. São funis que você vai conseguir ali, principalmente, fazer o quê? Que você vai conseguir, principalmente ali, captar mais gente, utilizando talvez um investimento menor até o mesmo investimento. Rafa, como assim? Uma das grandes vantagens dos funis de longo prazo é exatamente essas, que o quê? Que mesmo com um investimento menor, às vezes o mesmo investimento, você consegue ali captar talvez o mesmo número de clientes ou às vezes até mais. Por quê? Porque conteúdo, crescimento de audiência é uma forma de você fazer crescer uma lista de gente para que elas possam te ouvir. E quanto mais pessoas te escutam, mais as suas ofertas, mais seus argumentos, mais o seu comercial, seus argumentos de venda chegam até aquelas pessoas. Então mais fácil se torna a sua venda mesmo investindo menos, você aproveita uma base de pessoas que já existe para ali poder captar mais pessoas, para poder passar aquelas pessoas para o processo de venda. E o último funil, que é um funil de isca digital. O funil de isca digital, já trouxe aqui um vídeo no canal falando sobre esse funil. Um dos meus funis favoritos foi o funil que eu utilizei para sair da dependência de indicação. E é um funil extremamente funcional. Por quê? Porque ele gera tanto resultado no curto prazo, quanto ele também gera resultado no longo prazo. Por quê? Porque ele se baseia em também fazer com que os seus clientes tenham um primeiro contato com o seu produto ou com o seu serviço, isso que já ajuda muitas pessoas a passarem de forma natural para o seu processo de vendas, como também você junta uma base ali de contatos, que essa base de contatos você pode utilizar para infinitas possibilidades, seja para mandar e-mail, seja para mandar vídeo, seja para utilizar para mandá-las para outros funis de aquisição e por aí vai. Então assim, o nosso primeiro mês, nosso plano vai ser baseado em quê? Criar nosso posicionamento de mercado, criar boas ofertas e criar as estratégias de captação de clientes, onde normalmente essas estratégias vão ser divididas em estratégias de curto prazo e estratégias de longo prazo. Curto prazo, funil de orçamento puro, principalmente se você hoje é um arquiteto que trabalha com uma categoria de mercado mais aberta, um nicho mais aberto, por exemplo, Rafa, trabalho com interiores e residencial de maneira geral. Funil de orçamento vai ser essencial para você, porque você já tem ali uma demanda de gente boa para ser aproveitada sem a necessidade de você ter que ali produzir conteúdo, gerar um bom posicionamento. Já você que trabalha com um nicho específico, com a categoria de mercado mais específica, vai ser interessante para você trabalhar com estratégias que tendem a o quê? Criar sua própria demanda, que é principalmente funil de isca digital e funil de crescimento de audiência. E você que tem pouca verba, não tem muito para investir, cara, pega um desses funis aqui e foca nele principalmente, foca nele para que ele gere resultado, você comece a reinvestir, crie outras estratégias de captação, porque você não tem verba suficiente para ficar dividido entre 3, 4, 5 estratégias. Lembre-se, a quantidade de verba que você tem vai ditar o número de estratégias que você vai utilizar.
Rafa, beleza, entendi o primeiro mês do nosso plano para garantir um fluxo constante de clientes o ano todo de 2026. Mas e o segundo e o terceiro? Vamos lá. O segundo mês vai ser o período que a gente chama de período de teste. Por quê? Porque agora que as nossas estruturas estão criadas, a gente precisa colocar essas estruturas, obviamente, para quê? Para rodar, para entender dentro dessas estruturas o que performa bem, o que não está performando, pausar o que está ruim, melhorar aquilo que gera resultado. E para isso a gente tem que analisar algumas métricas principais. Então, assim, quais são as métricas que a gente tem a analisar? As métricas de resultado, que são as métricas primárias que vão ditar, sim, se nosso resultado está bom ou está ruim. E são as métricas que, se tiverem ruim, todas as outras estão ruim também. Isso tanto em termos de marketing quanto em termos comerciais, em termos de venda. Então, por exemplo, quais são as métricas de marketing que a gente tem que ficar atento? Custo por lead, custo por seguidor, taxa de conversão e também o custo por compra. Ou seja, essas três aqui vão ditar o resultado. Custo por seguidor, principalmente para a estratégia de crescimento de audiência. Custo por lead, principalmente estratégia de captação direta, como funil de orçamento. Taxa de conversão, isso independente para todas. Qual é a taxa que as pessoas entram na sua estrutura e efetivamente se tornam contatos ou efetivamente tomam aquela ação que você quer que tome. E o custo por compra, caso você, por exemplo, também esteja fazendo ali estratégias de isca digital paga, que inclusive já tem outro vídeo aqui no canal falando de uma estratégia de isca digital paga que a gente rodou e funcionou muito bem. Perpétuo, front-end, chame como quiser. E as métricas comerciais. Custo por resposta, que é o custo que o cliente tem que passar por todo o processo de atendimento para chegar na negociação. Custo por negociação, ou seja, quantos clientes chegaram na fase de negociação, e o CAC, que é o custo por cliente. Quanto é que você pagou para fechar um cliente específico? Então, por exemplo, se você investiu R$ 1.000 e fechou 2 clientes, o seu CAC é R$ 500. E aqui vai um detalhe importante, gente, para esse plano, que é o seguinte: quanto maior o valor do serviço que você quer vender, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 20 mil, 25 mil, maior será o seu CAC, maior será seu custo por aquisição de cliente. Então não espere que investindo R$ 600, R$ 800 por mês, você vai fechar um cliente de alto padrão que te pague 15, 20, 25 mil reais. O CAC ele é proporcional ao valor do serviço. Então não adianta, por exemplo, você querer vender um serviço de R$ 15.000, querer investir R$ 500 e achar que todo mês você vai ter uma negociação de R$ 15.000. Não é assim que funciona. Então não se iluda em relação a isso. Então, principalmente o que? O segundo mês agora vai ser o quê? Vai ser exatamente a fase onde a gente vai pegar essas métricas de resultado, começar a analisar as estratégias de captação que a gente fez e começar a pausar o que está ruim e melhorar o que está gerando o melhor resultado possível. Por quê? Gente, a gente precisa colocar essas estratégias para começar a rodar. E essas estratégias precisam de tempo para começar a performar, para a gente entender como é que elas estão funcionando. Então, por isso que esse mês inteiro é voltado exatamente para isso, para que a gente possa analisar e ver, principalmente, o que está performando bem, o que não está, e escalar dentro disso, que é inclusive o nosso terceiro mês, que é o quê? É preparar o escritório agora para a fase de escala. O que é a fase de escala? Que nem eu falei lá no início, a fase de escala é o momento em que você vai pegar ali o seu faturamento atual e vai ali escalar ele para os 20, 30, 40, 50, 60 mil reais mensais. É onde vão começar a surgir outras necessidades que saem da atração de clientes, como necessidade de contratar, gestão de escritório, processos e por aí vai, que são outras necessidades que agora saem desse aspecto de captação de clientes e vendas. E se der tudo certo, no início do terceiro mês, você já está ali numa fase bem mais constante de atração de clientes, chegando já ali a ter uma maior previsibilidade, a ter ali principalmente uma quantidade maior ali de faturamento previsível, de clientes chegando todo mês. Você já saiu da dependência de indicação. E o início do terceiro mês vai ser exatamente fazer o quê? Preparar o escritório para chegar na fase de escala, onde esse escritório específico, existem alguns fatores que você tem que prestar atenção para que você não perca muito dinheiro fazendo essa preparação. Primeira coisa é, gente, quanto mais perto da fase de escala você está chegando, maior vai ser a necessidade de estratégias de longo prazo, de crescimento de audiência, exatamente pelo aquele motivo que eu falei mais cedo. Por quê? As estratégias de curto prazo, elas são verba dependentes, ou seja, elas só geram mais resultados se você investir mais. Diferente das estratégias de longo prazo, onde as estratégias de longo prazo, muitas vezes com o mesmo investimento, até com investimento menor, você consegue ali uma quantidade maior de clientes. E na fase de escala é importante que o quê? Que você também diminua os seus custos por tráfego. Principalmente por quê? Porque você está escalando e cada vez mais estão surgindo novos custos,
estão surgindo novas coisas relacionadas agora fora da parte de atração de clientes e vendas, que querendo ou não, isso são custos operacionais. Então é interessante que cada vez mais você consiga aproveitar a base de clientes que você já tem, porque ao longo do tempo, gente, o custo por lead, o custo por seguidor, o custo por cliente, ele vai encarecer naturalmente. Por quê? Porque cada vez mais tem mais pessoas anunciando. Então, obviamente, o custo por essas coisas vai aumentar, tanto que o movimento atual do mercado é que, principalmente, retenção de cliente e aproveitamento de base. Quanto melhor você aproveitar sua base, quanto melhor você reter o cliente e vender para esse cliente várias vezes, mais fácil vai ficar para você faturar mais enquanto gasta menos. Então, a fase de escala, quando você está chegando na fase de escala, vão ser cada vez mais necessárias estratégias de crescimento de audiência. Segundo ponto, quanto mais perto da fase de escala também, maior vai ser a necessidade de você oferecer outros caminhos para as pessoas entrarem no seu processo de vendas, você criar novos produtos de entrada, você vender para aqueles clientes de novo vários outros serviços, não só indicações, você vender para o mesmo cliente vários outros serviços, você também ali fazer com que clientes que não fecharam retornem ao processo de vendas, que é o que a gente chama aqui de ofertas de nova necessidade e ofertas de retorno rápido, que é algo que a gente trabalha muito dentro da operação de tráfego do seu escritório, que muitos arquitetos já fecham o primeiro projeto, já fecham ali 10 mil, 15 mil reais de faturamento só vendendo para cliente que já tem ou pegando propostas ali, colocando para dentro do processo de vendas, clientes que não fecharam, clientes que não evoluíram dentro do processo de vendas. Se você faz certo, você tem ali uma grande quantidade de dinheiro que você consegue só aproveitando pessoas que você já tem na sua base. Por quê? Porque esse é o movimento agora no mercado. Principalmente reter e vender novamente para o mesmo cliente. E outras duas coisas principais, gente. Seguinte, escritório físico e gestão só na fase de escala. Por quê? Porque se você ainda está na fase da constância ou ainda está chegando lá, você está se tornando previsível, muito difícil de você ter uma necessidade muito específica em relação a isso. Essas coisas só vão começar a surgir de maneira mais específica lá na fase de escala. Se você começa a investir isso na fase da constância, você vai ter um teto de gastos enorme, onde você podia estar pegando essa verba e começando a investir mais na captação, na venda, na atração de clientes, que é isso sim que vai te gerar um fluxo previsível de clientes e vendas, e na fase de escala você investir isso. Então, por exemplo, o grande erro dos arquitetos hoje, atualmente, é investir em gestão de escritório antes mesmo de ter um fluxo constante de clientes. Então, por exemplo, semana passada eu conversei com um arquiteta que já pagava um ano uma sala, um escritório físico e não tinha um fluxo constante de clientes. Então, tinha mês que ela não usava a sala e ficava pagando. Quando ela poderia estar utilizando essa verba para poder ali investir em captação de clientes e vendas. Então, gente, gestão só quando você estiver na fase de escala e principalmente relacionada à contratação. Contratação, eu sou contra estagiário. Então, assim, para quem é estagiário e tá vendo esse vídeo, me desculpe, mas eu sou contra estagiário. Eu prefiro muito mais contratar profissionais formados e gentes ali mais experientes no mercado. Por quê? Porque isso me poupa tempo no treinamento dessas pessoas. E isso faz com que o quê? Com que eu consiga me dedicar mais tempo no meu processo de vendas e no meu processo de atração. E atrair mais pessoas enquanto funções operacionais básicas estão delegadas para pessoas que necessitam de pouco tempo para serem treinadas. Então, gente, o plano de 90 dias para você garantir um fluxo constante de clientes no ano todo de 2026 é o quê? Primeiro, criar um posicionamento de mercado, onde você vai pegar uma categoria de mercado específica e começar a falar as principais dores, desejos, eventos e frustrações específicas daquele cliente. E desenvolver ofertas que sejam tentadoras para aquele cliente comprar. Segundo ponto, você vai criar essa estratégia de captação de cliente, tanto estratégias de curto quanto de longo prazo. Funil de isca digital, funil de crescimento de audiência e funil de orçamento. Essas são as três principais estratégias que eu utilizo aqui com todos os meus mentorados e com todos os meus clientes. Sempre performaram bem, até comigo mesmo. Eu utilizo muito funil de crescimento de audiência e funil de isca digital. Segundo mês, você vai colocar essas estruturas para rodar. A gente precisa de um período para avaliar elas. E isso a gente vai avaliar as métricas comerciais e as métricas de marketing. Quais são essas métricas? São métricas de resultado. Então, as métricas de marketing, custo por lead, custo por seguidor, custo por compra, taxa de conversão, métricas comerciais, CAC, custo por resposta e custo por negociação. E no terceiro mês a gente vai preparar o escritório para a fase de escala, onde você tem que entender principalmente que o quê? À medida que você vai chegando na fase de escala, maior vai ser a necessidade de você ter estratégias de crescimento de audiência, de você abrir novos caminhos para clientes retornarem ao teu processo de vendas, ou mesmo os clientes comprarem novamente, e principalmente você entender que o quê? Que gestão de escritório
reconhecimento de marca, todo esse processo, você só investe na fase de escala, porque é onde vai começar a surgir a necessidade disso, não na fase da constância, não antes de você ter um fluxo constante de clientes e vendas, porque senão você vai ter um teto de gastos muito grande e você vai ter ali um processo que você vai estar gastando muito com coisas que você não vai utilizar agora, e esse é um grande erro da grande maioria hoje dos arquitetos do mercado. Então, gente, esse é um plano básico, mas é um plano extremamente simples, extremamente funcional, que fez vários arquitetos hoje da operação de tráfego no seu escritório, ali saírem de caras que faturavam R$ 2.500, põe esse para caras que faturam 15, 20, 25, 30 mil reais todos os meses. Inclusive, fica aqui um convite para você no final desse vídeo, que é, se você quiser ser acompanhado individualmente, se você quiser ter resultados muito mais rápidos dentro do teu escritório de arquitetura, recomendo muito você conhecer a operação de tráfego no seu escritório. Clica aqui no link da descrição e a gente se vê no nosso próximo vídeo.